Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 8 de junho de 2026, às 19h27, realizado no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Sanches, 539 Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandra Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte seus componentes e dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Emenda supressiva número 02/2026, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que suprime o artigo 17 do projeto da Lei Ordinária número 16/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, que cria o programa de concessão de auxílio estudante a estudantes de ensino superior e cursos técnicos profissionalizantes e dá outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 1º de junho de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria. A matéria verifica-se de natureza legislativa enquanto iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda supressiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências em razão da matéria iniciativa legal, mostrando-se formal, materialmente, constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda supressiva número 02/2026, autoria do vereador Ricardo Trombini, e o projeto de lei ordinário número 16/2026, autoria do chefe do Executivo, como voto, vereador Domingos Viana de Freitas, 8 de junho de 2026, Alexandre Pérez Canguçu, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Rubens Minoru Hayashi. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 54/2026. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 1º de junho de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda supressiva 02/2026, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária 16/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 8 de junho de 2026, Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 22/2026. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 1º de junho de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandra Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda supressiva número 02/2026, de autoria do vereador Ricardo Trombini, ao projeto de lei ordinária número 16/2026,
de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas em 8 de junho de 2026. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Acompanho o relator. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 36/2026. Emenda supressiva número 3/2026, de autoria do vereador Alzair da Silva Lopes, que suprime o inciso 7º do artigo 2º do inciso 6º do artigo 4º do projeto de lei ordinária número 16/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, que cria o programa de concessão de auxílio estudante a estudantes de ensino superior e cursos técnicos profissionalizantes e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 8 de junho de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria verificada de natureza legislativa e contra iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões. Foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda supressiva, preenchendo os requisitos estabelecidos em regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecida a competência em razão da matéria iniciativa legal, mostrando-se formal e materialmente constitucional e ainda primando pela boa e concisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda supressiva número 03/2026, autoria do vereador Alzair da Silva Lopes, ao projeto de lei número 16/2026, autoria do chefe do Executivo, como voto plenário do Viana de Freitas, 1 de junho de 2026, Alexandre Bagransul, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 55/2026. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 8 de junho de 2026. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda supressiva 03/2026, de autoria do vereador Alzair da Silva Lopes, ao projeto de lei ordinária 16/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 8 de junho de 2026. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Acompanho o relator. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 23/2026. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 8 de junho de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda supressiva número 03/2026, de autoria do vereador Alzair da Silva Lopes, ao projeto de lei ordinária número 16/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas em 8 de junho de 2026. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Acompanho o relator. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 37/2026.
Emenda substitutiva número 4/2026, de autoria do vereador Azair da Silva Lopes, que altera a redação do artigo 15 do projeto de lei ordinária número 16/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo, que cria o programa de concessão de auxílio estudante a estudantes de ensino superior e cursos técnicos profissionalizantes, da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 8 de junho de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifica se de natureza legislativa e contra a iniciativa da Câmara Municipal, vereadores e comissões, foi utilizado o expediente legislativo correto, emenda substitutiva, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, estando devidamente obedecidas as competências na razão da matéria iniciativa legal, mostrando-se formal, materialmente constitucional e ainda primando a boa incisa técnica legislativa, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 04/2026, de autoria do vereador Azair da Silva Lopes, ao projeto de lei ordinário número 16/2026, de autoria do chefe do Executivo, e é como voto plenário do Domínio Viana de Freitas, Alexandre Bergossul, 8 de junho de 2026, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Rubens Minoro Hayashi. Acompanhe o relator. Ricardo Trombini. Acompanhe o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma em parecer da Comissão de Justiça e Redação número 56/2026. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 8 de junho de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva 04/2026, de autoria do vereador Alzair da Silva Lopes, ao projeto de lei ordinária 16/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 8 de junho de 2026. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Acompanhe o relator. Ricardo Trombini. Acompanhe o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social número 24/2026. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 8 de junho de 2026, peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação da emenda substitutiva número 04/2026, de autoria do vereador Alzair da Silva Lopes, ao projeto de lei ordinária número 16/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 8 de junho de 2026. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Acompanhe o relator. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 38/2026. Projeto de lei ordinária número 12/2026, de autoria do vereador Azair da Silva Lopes, que autoriza o Poder Executivo a alterar a denominação da atual Rua 14 da cidade balneária, na represa Laranja Doce, para a Rua Ademir Francisco e da outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 25 de maio de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria que de natureza legislativa enquanto iniciativa comum, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo os requisitos estabelecidos no regimento interno e por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 12/2026, autoria do vereador Azair da Silva Lopes, como voto plenário do Viana de Freitas, 6 de junho de 2026, Alexandre Pérez Canguçu, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relator em questão.
Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 57/2026. Projeto de Lei Ordinária número 13/2026, de autoria do vereador Leandro da Silva Valentim, que autoriza o Poder Executivo a alterar a denominação da atual Rua 01 da Vila Alegrete para a Rua Eugênio de Freitas Barbosa e da outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 25 de maio de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria beneficente de natureza legislativa e contra iniciativa comum, foi utilizado o expediente legislativo correto com o projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno e, por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 13/2026, de autoria do vereador Leandro da Silva Valentim, e é como voto plenário do Viana de Freitas, 8 de junho de 2026, Alexandre Bragançu, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, transformando no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 58/2026. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião às 19h43. Boa noite a todos.